Olá, pessoal! Uma das questões de grande relevância que se repete nos vestibulares é associar a dinâmica de expansão da atividade agrícola, seja na atualidade ou historicamente, com as características de solo, principalmente no que tange à fertilidade. Então vamos falar desse tema tão interessante e fazer uma correlação desses solos no Brasil e no mundo que normalmente estão presentes nos nossos vestibulares e também no Enem ou em qualquer concurso que você venha fazer. Primeira questão, normalmente esses solos são associados com a tonalidade de cor, a coloração. Por quê? Porque pela variação da tonalidade de cor, podemos dizer se o solo apresenta uma riqueza em material orgânico ou se ele apresenta uma riqueza de caráter mineral. Então, normalmente, quando eu tenho solos de tonalidade escura, eu posso dizer que são solos que apresentam uma grande quantidade de material orgânico. É o caso do já citado em videoaulas anteriores dos solos hidromórficos. Ou ainda, se esse solo apresenta uma tonalidade de cor variada, ou seja, uma cor avermelhada, eu posso associar, por exemplo, a presença de ferro. Se ela é mais amarelada, eu posso associar, por exemplo, a presença de alumínio. E aí eu posso pensar nessas tonalidades de cor, por quê? Porque eu tenho uma reação da água da chuva com os minerais que vão formar óxidos de ferro e óxidos de alumínio. Viu que dica legal? O que eu posso pensar então a partir daí? Que a partir desse contexto, um dos solos mais famosos que nós temos é o solo conhecido como Tchernozem ou Tchernozion. Qual a característica dele? Olha o ponto que nós estamos ressaltando aqui, ó. Ele é um solo orgânico. Então a tonalidade de cor será uma tonalidade o quê? Escura. E vai aparecer em regiões de planícies centrais ou de pradarias, como é o caso dos prairies no Canadá ou das planícies centrais nos Estados Unidos. E por consequência, aparece também nas Américas do Sul. Qual região? Na Argentina, a região conhecida como os Pampas argentinos, que se estendem até o Uruguai e o sul do Brasil. Então são solos de boa fertilidade que apresentam uma facilidade de exploração agrícola em razão da riqueza em nutrientes orgânicos. Agora veja um que é típico, vamos dizer assim, da região do Vale do Nilo, na África. O solo azonal, conhecido como solo de Loess, que favorece a atividade agrícola e, por consequência, é histórico. Por quê? Contribuiu para a Revolução Neolítica, a sedentarização do homem. Mas, na atualidade, o exemplo mais utilizado é o chinês, onde nós vamos ter esse tipo de solo aparecendo em grande proporção nas regiões dos vales pluviais daquela região. Esses vales fluviais são vales que favorecem a agricultura na forma de risicultura, típico daquela região. Qual é o diferencial? São solos argilosos e ricos em calcário, o que favorece uma fertilidade natural do solo, onde se pratica muito a chamada agricultura de jardinagem, típica do sul e sudeste da Ásia. E temos aquele que aparece no território brasileiro, o solo massapê, tipicamente da região nordeste, que é resultante do intemperismo de granitos, gneisses e calcário. Portanto, solos de alta fertilidade que favoreceu a atividade da cana-de-açúcar ainda no século XVII. E aí nós trouxemos uma imagem para você observar. Olha a tonalidade de cor desse solo, que aparece no território brasileiro. Você tem o quê? Uma tonalidade escura, onde ele é rico em nutrientes orgânicos, que favorece de forma significativa a presença também de nutrientes minerais, devido ao intemperismo do calcário, de granitos e gneisses, que favorece a atividade agrícola, principalmente da cana. Na imagem, você tem uma representação de uma área preparada por meio de plantio direto para o cultivo da cana. Mas vamos mudar. Vejamos uma outra situação. O solo do tipo
Terra Roxa. Talvez um dos mais famosos, porque favoreceu a expansão da cafeicultura no Oeste Paulista na segunda fase do ciclo do café no território brasileiro. Olha a tonalidade de cor desse solo, um vermelho. Para muitos, é conhecido também como terra roça, onde, na prática, se deve a essa cor avermelhada do mesmo. Um aspecto interessante que você pode observar é que ele é resultante dos intemperismos de basaltos e adiabásios, rochas magmáticas extrusivas que aparecem nesta região, o que confere uma fertilidade natural favorecendo a atividade agrícola. Onde que nós temos isso? Na Bacia Paranaica, onde vai abranger também o chamado Planalto Ocidental Paulista, onde tivemos a prática da cafeicultura intensa no século XVIII para o século XIX, quando o café se expande naquela região. O quê? Você ficou perdido? Não, se ligue, nos siga, vá, coloque seu nome aí, se inscreva. Eu espero você, curta o nosso canal e divulgue. Eu quero você junto comigo. Grande abraço!